em Mateus 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? O conceito de adultos é quem é maior, quem é o primeiro. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, essa é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos irmãos, queridos jovens, queridos adolescentes e crianças, dessa nova edição da Fábrica de Vencedores, o Senhor tem um ardor no coração. O homem que Ele criou, a sua imagem e semelhança, por duvidar da palavra de Deus em apenas 1%, lá no Jardim do Éden, pois a serpente semeou dúvida no coração de Eva, e o homem se desconectou de Deus. Desde então o homem mergulhou numa viagem na escuridão do pecado, da corrupção, e como resultado, ele está doente, cheio de toda sorte de doenças e enfermidades. E o nosso Senhor, Ele quer salvar o homem. Arde no seu coração essa situação miserável do homem. Por isso que depois que ele fez o seu trabalho no seu ministério terreno, no final do livro de Mateus, ele recomendou a sua igreja, que seria formada no dia de Pentecostes, mas ele já recomendou. Mateus 28, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque Jesus, Ele, para a nossa redenção, para redimir o homem de volta para Deus, para perdão dos pecados, para justificação do homem diante de Deus, Ele morreu na cruz. Morreu na pior morte, morte de um criminoso. Mas Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia.
Ele foi ressuscitado pela suprema grandeza do poder de Deus, e pela mesma suprema grandeza do poder, Deus o ascendeu e o exaltou e o fez sentar e o colocou nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, toda autoridade, todo domínio e todo nome que se possa referir. Ele está acima. Recebeu a autoridade de toda a terra e do céu. Para quê? Ele entregou para a igreja uma missão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. De um lado, a cabeça da igreja, Cristo, foi exaltado à destra do Pai, está acima de todo principado, toda autoridade no céu e na terra, e ele deu uma incumbência para a sua igreja, que é sair e pregar o evangelho do reino como ele pregava em Mateus capítulo 9. Mas ele não nos abandonou, não nos deixou órfãos para essa tarefa. Ele está conosco, está com a sua igreja nessa tarefa todos os dias até a consumação do século. É por isso que em Mateus 9, quando ele veio para fazer esse trabalho, ele mostrou aos seus discípulos a urgência desse trabalho. Ele o mandou de 2 em 2 para pregar o evangelho do reino a seu exemplo. Mas quando chega em Mateus 18, eu li para vocês, parece que, irmãos, os adultos, pelo seu conceito formado, têm dificuldade de ser guiado pelo Espírito. Porque o Espírito é como o vento, ele não age pela lógica humana, principalmente pela lógica dos adultos. O vento sopra para onde quer, você não sabe de onde ele vem e para onde vai. Mas quando o homem, que é guiado pelo Espírito, ainda tem a sua mentalidade presa aos seus conceitos, principalmente aos adultos, não fica difícil do Espírito dar direção para esse adulto, porque ele está cheio de opiniões, ele já sabe tudo. Por isso que Jesus chegou e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A história da igreja já dura 20 séculos. A igreja cumpriu a sua tarefa? O evangelho do reino foi pregado a toda a terra habitada? E o Senhor, ao olhar, irmãos, para nós que estamos cheios de conceitos, não damos liberdade para o Espírito agir, o Senhor fica desesperado. Fica desesperado. Nós ainda estamos presos em nossos conceitos. Conceitos de igreja, de irmão responsável, de habilidade em fazer as coisas para o Senhor. E o Senhor não tem liberdade. Graças ao Senhor, irmão, nesses últimos anos as coisas estão mudando. Em 2020, quando o Senhor nos revelou Salmos 110, versículo 3, Ele mostrou que o caminho
são jovens e adolescentes. Porque os velhos, os adultos, estão mais preocupados com posição. Quem é maior? Quem tem a preeminência na igreja? Quem tem fama? Quem tem popularidade na igreja? Não estamos, irmãos, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado que o seu evangelho do reino seja pregado nas ruas. Mas encontra dificuldade em nós, dificuldade e impedimento em nós. Por isso, irmãos, é um desabafo do Senhor. Salmo 110, versículo 3 é para mostrar, se a gente que é adulto, estou falando, o Senhor não refugou a gente não. Nós que somos adultos, você vê até o Emanuel, né, que é um jovem ainda, ele ficou assustado com um adolescente, com a intrepidez de um adolescente, para entrar num condomínio. Quando ele estava indagando como é que nós vamos entrar no condomínio, o menino já entrou. É totalmente sem conceito. Não tem medo. Irmãos, é disso que o Senhor precisa. O Senhor está usando essa simplicidade desses adolescentes para entrar numa escola de artes marciais, para parar tudo e fazer grito de guerra, fazer imersão. O Senhor está usando nossos adolescentes para convidar os meninos na rua, juntá-los para fazer imersão na palavra e grito de guerra, e convidá-los para fazer a mesma coisa no local de reuniões. Irmãos, se você trouxer os adolescentes da rua, primeiro eles já não vêm, de modo convencional. E se você trouxer para local de reuniões, e ouvir aquelas reuniões nossas convencionais, antigamente, você não vai ganhar nenhum. Não critique grito de guerra. Não critique imersão. O Senhor está usando esses instrumentos através dos nossos adolescentes, irmãos, estão ganhando outros adolescentes. Quantos adolescentes estão aqui, ó? Foram convidados da rua, da vizinhança. Esses adolescentes de Piauí estão ganhando cidades, estão levantando igrejas. Muitos anos atrás, nós tentamos fazer a mesma coisa, essa expansão de levantar igreja na cidade vizinha nossa. Nós incumbimos os grupos familiares, cada sábado sair numa cidade vizinha, pregar evangelho, naquela maneira ainda convencional, e nós chegamos a fazer um trabalho. Levantamos algumas famílias, e nós alugamos um local de reuniões para eles se reunirem, e todo final de semana a gente ia lá para ajudá-los. Mas era uma coisa difícil. Todo final de semana que a gente voltava lá, parece que o trabalho tinha que começar tudo do zero. Hoje, nossos adolescentes estão indo nessas cidades novas, levantando adolescentes das ruas, das vizinhanças, estão fazendo um grito de guerra e imersão na palavra. Não estão levantando igrejas com uma vitalidade muito maior do que nós éramos, muito mais atraente para as pessoas. Porque quando eles fazem imersão na palavra, eles são tocados pela palavra. E a palavra é vida. A palavra é Cristo. A palavra transmite o próprio Deus, a natureza de Deus. E os meninos são transformados. Por isso nós temos que nos converter em sermos uma criança, senão o Senhor não tem caminho entre nós. Precisamos nos arrepender. Se ainda temos velho conceito, pedir ao Senhor, Senhor, me torna simples, para o teu Espírito poder usar. Graças ao Senhor. E ainda mais agora, irmãos, o Senhor está nos levando para o João.
de João. Vamos lá. Apocalipse. Não, antes, vamos lá. Ezequiel 1. Eu não tenho nada preparado, tá? Estou seguindo o Espírito. Ezequiel 1. Versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, elétron, que saía do meio do fogo. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas asas se uniam uma à outra e não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas uma à outra, uma à do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Essa é uma figura de quê? Irmãos, é uma figura ideal que Deus precisa e Deus conta através de Cristo ter gerado a igreja e trabalhado na igreja, e a igreja sendo totalmente encabeçada por Cristo, comandada por Cristo, sem conceitos, dando liberdade para a ação do Espírito, e esses 4 seres viventes totalmente trabalhados por Cristo, porque no fim eles são o quê? Eles são totalmente compostos por próprio Cristo. A igreja é trabalhada tanto com Cristo, Cristo preenchendo cada vazio do nosso ser. No fim, irmãos, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo é próprio Cristo. Essa é a situação que Deus precisa no final dos tempos, irmãos, para terminar de pregar o evangelho do reino. E Deus quer usar-nos nessa situação de 4 seres viventes. Você acredita nisso? Porque nesses 2000 anos da história da igreja, irmão, nós não vemos essa figura aqui concretizada. Eu não vi. Mas agora estou começando a ver. Isso está acontecendo nos nossos dias. Para isso, irmão, nós temos que deixar de lado nossos conceitos.
para seguir o Espírito para onde quer que ele vá. Cheio de fogo. O Espírito é fogo. É uma tocha. É o metal brilhante. O elétron. É isso que está acontecendo. O rosto de homem, representado nosso Senhor Jesus, ele se tornou um homem, verdadeiramente um homem. No tempo de João havia heresia dizendo que ele não veio em carne. Aquele corpo que ele tinha não era necessariamente a carne de um homem, não. E outros diziam que ele não era Deus. Mas ele era homem. Porque é o homem que vai liderar a criação para fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho do reino. Mas ele, por outro lado, é leão. O homem representado pelo evangelho de Lucas. E leão representado pelo evangelho de Mateus. Ele saiu como rei. Cristo é o rei. Toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Ninguém pode contrapor a ele. Ele tem a autoridade máxima. Ele é o rei. Mas ao mesmo tempo ele trabalha como um servo. Ele é um boi. Evangelho de Marcos. Ele é um boi. Trabalha como um servo. Depois eu vou mostrar um pouco sobre isso. E finalmente, o Evangelho de João mostra que ele é Deus. Não tem genealogia. Ele é verdadeiramente um Deus. E Deus é representado por uma águia. Esses 4 seres viventes, irmãos, possuíam 4 asas. O homem não tem asa. Leão não tem asa. Boi não tem asas. Quem tem asa? A águia tem asas. Então, o Evangelho de João vai nos dar asas. E com 2 asas, coordenadamente, os 4 seres viventes tocavam uma na outra, voava. O Evangelho de João vai nos dar asa e nós vamos voar. Aí que o inimigo de Deus não tem mais nada a ver conosco. Enquanto nós éramos como aqueles 10 espias, olhando para gigantes, para dificuldades, nós ainda estávamos tendo visão de uma formiga. Uma formiga enxerga só 2 dimensões, X e Y. Bom, se vocês adolescentes não sabem o que é X e Y, são os 2 eixos, né? De uma dimensão plana, né? X, Y. Abscissa e coordenada. Não estudaram isso? A mim, perdeu essa aula também? Então a sua visão é só no plano. Você só enxerga no plano. Mas Deus quer levar sobre as asas de uma águia. Ele quer te levar, te dar um outro eixo. Esse eixo é Z. Eixo X, eixo Y, eixo Z. E você aqui na terra, com visão de uma formiga, qualquer coisa é gigante. Qualquer coisa é obstáculo. Mas esses jovens, esses meninos, esses adolescentes estão fazendo imersão, fazendo grito de guerra. O Senhor os elevou, uma asa de águia, eles estão enxergando lá de cima. Embora em tamanho eles são menores do que você, mas eles não enxergam gigantes. Esse condomínio aí de luxo, de gente rica, dá para entrar? Para eles não tem dificuldade, eles entram. Eles não têm dificuldade de falar para a diretora da escola,
de ajudar todos os alunos da escola a fazer imersão na palavra, eles não têm dificuldade. Você tem dificuldade, porque você tem visão de formiga. Eles, pela imersão na palavra, foram elevadas para ter visão de uma águia. Eles não têm medo, não. Por isso que o Senhor está usando a eles. Só que eles precisam de capitães. E o Senhor está levantando jovens, para ser capitães deles. E os demais irmãos mais maduros dão direção, dão apoio, são facilitadores, não freios, não obstáculos. Irmãos, quando o Espírito está atuando como 4 seres viventes, irmão, vamos cooperar com o Espírito. E os 4 seres viventes, irmãos, são como carvão em brasa. Estão em brasa. Imersão, transcrição, não é isso? Vai ir para a comportagem. A rua é a cura. Tem gente até agora nos criticam que a gente fala que a rua é a cura, porque ele não entendeu ainda o que é isso. A rua é cura porque justamente tira você da sua mente racional, tira você da sua mente lógica, que Deus não consegue usar você. A rua cura você desse jeito. Quando você depende totalmente do Espírito, você percebe que é a palavra que faz a obra, você é curado. Senhor Jesus. Então, esses seres viventes saem como carvão em brasa, a semelhança de tocha de fogo. Corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Irmãos, a atuação desses meninos, irmãos, a atuação dos colportores, a atuação dos irmãos que saem para pregar o Evangelho, eles saem como esses 4 seres viventes, saem como relâmpagos. Sabe por que um relâmpago desce zigue-zagueando? Sabe por quê? Porque ele está carregado de energia. Ele está carregado de energia elétrica. Ele é um elétron. Só que as pessoas ao redor, nem todos estão abertas. Então, um acúmulo de energia elétrica precisa encontrar elétrons na atmosfera, no ar, elétrons soltos para descarga dessa energia. Vocês entenderam? Então, por exemplo, no ar, geralmente são pessoas fechadas, né? Tem pessoas que estão isoladas quanto à palavra de Deus, quanto a Deus. Mas, de repente, quando vê a sua ousadia de falar, posso orar por você? Ele se abre. Quando se abre, é um elétron solto. Quando o elétron é solto, acontece a descarga elétrica. Tchá! Aí imediatamente ele vai para outro. Se esse outro está fechado, não desanima um comportor. Já vai para outro. Está fechado também? Não tem problema, vamos para outro. Vai encontrar alguém aberto. Vai encontrar elétrons soltos para descarga. Irmãos, é assim que a gente atua. O Senhor precisa de comportores assim, precisa de pessoas assim. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, vamos sair da visão de formiga. Visão de formiga é de alguém que olha as dificuldades sempre de baixo para cima. Mas quem tem visão de águia, olha de cima para baixo. Aí até o gigante vira pequenininho. Isaías 40. Versículo 25. A quem, pois,
Me compararei para que eu lhe seja igual, diz o santo. Você que é adulto, cheio de conceito na cabeça, cheio de experiências que você acha que você é o bom, você acha que você é comparado ao Senhor? Irmão, ninguém se compara ao Senhor. Deixa o Senhor administrar a sua obra. Deixa o Senhor fazer a sua obra. Não interfira a obra do Senhor com seus conceitos. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Vocês sabiam que o universo todo, com todas as suas estrelas, o Senhor contou uma a uma. O Senhor sabe tudo que faz. As quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. O Senhor é poderoso. O planeta Terra, diante do cosmos, da dimensão do cosmos, irmão, é menos do que um pó. Olha o poder do Senhor. E você quer se comparar com o Senhor? Você quer dizer para o Senhor como é que faz a obra? Você quer dar sua opinião para Ele? E a dizer para Ele que está errado imersão, que está errado grito de guerra? Está errado tudo que os nossos adolescentes estão fazendo? Quem é você? Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Israel, seja simples. Deus sabe o que faz. Crê na palavra dEle, e obedeça, e pratica. Tudo irá bem com você. Mas Israel quer fazer sua obra, com a sua capacidade, com a sua habilidade, quer dar conselho para Deus como faz a obra dele, e depois que faz, quer reconhecimento, quer elogio. Vocês perceberam nesse versículo? Não. O meu caminho está encoberto ao Senhor. O Senhor parece que não reconhece o meu caminho. O Senhor não dá valor ao que eu estou fazendo para Ele. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O Senhor não dá valor. O Senhor não tem o reconhecimento da igreja. Irmãos, a obra de Deus é Deus quem faz. Através de nós, sim, através de nós. Mas de nós, crendo na palavra profética. Não é a sua capacidade. E se você sequer crê na palavra profética, então o Senhor não tem o que fazer. Esses adolescentes estão crendo de uma maneira simples na palavra profética, e a palavra está fazendo a obra. Então o homem não tem que reclamar reconhecimento. Quem faz a obra é a própria palavra. Quem faz a obra é o próprio Deus. Nenhum de nós aqui estamos reivindicando, irmãos, elogios, louvores para nós. Não estamos reclamando, irmãos, reconhecimento. Irmãos, tudo é Deus quem faz. É misericórdia de Deus de nos usar para esse trabalho. É ou não é? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Ele faz a obra sem se cansar. Ele faz grandes obras, Ele vai fazer grandes obras até terminar essa era, irmão, sem se cansar, porque Ele é uma águia. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não avalie o Senhor pelos seus pensamentos. Faz forte ao cansado. Até agora, você tem ficado cansado de fazer a obra do Senhor. Agora o Senhor quer que você descanse. Ele vai fazer você um forte. E multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor.
Aleluia! Até a mim, irmãos, que já tenho 73 anos, o Senhor está me dando vigor. É um milagre do Senhor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Se não subirem nas asas dessa águia, você vai se cansar, você vai se fatigar, você vai trabalhar muito e não tem alegria no rosto. Mas graças a Deus eu estou vendo muita alegria no rosto de vocês. Em toda reunião vocês estão pulando aqui. Vocês não se cansam, não? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque estamos sobre as asas de uma águia. Irmãos, esta é a situação que Deus quer para a igreja no final dos tempos. Por isso somos trabalhadores à última hora. O Senhor esperou 20 séculos para a igreja da maneira convencional conseguir fazer esse trabalho, não conseguiu fazer. E agora, irmãos, o Senhor está formando um exército de jovens santos, sem conceito nenhum. Dão liberdade para o Espírito fazer. E o Senhor está fazendo. Apocalipse 4. Meu tempo já está no fim. Vou terminar com Apocalipse 4. Depois de ter mostrado toda a revelação de Jesus Cristo em capítulo 1, versículo 1 para João, e João revelou isso para um grupo de servos, que são os líderes das igrejas, e os líderes das igrejas hoje, irmãos, são mensageiros. E os mensageiros não têm mensagem própria, são transmissores de mensagem. Se você é contra a palavra profética, então você nunca pode ser um mensageiro, né? Então, irmãos, depois de ter escrito as 7 cartas, 7 igrejas, capítulo 4, João recebe um convite, que na verdade esse convite é uma ordem. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, irmãos, nós precisamos olhar com os olhos do Senhor, através da palavra que o Senhor está abrindo para nós, o Evangelho de João. Irmãos, vamos olhar para o céu. Se você ainda não está sobre a asa de uma águia, vamos olhar para o céu, e você, na igreja, que é Betel, casa de Deus, você vai ver uma porta aberta no céu para a igreja, para nós. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo o quê? Sobe para aqui! Sobe para aqui! Não tenha mais visão de uma formiga. Vamos subir para aqui. Aqui no céu, venha subir aqui no céu. Sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, é isso que está acontecendo nos nossos dias. E que imediatamente ele subiu, ele se achou em espírito. Versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono, irmãos, há alguém sentado. Você acha que tudo isso está acontecendo sem governo? Você acha que tudo está acontecendo sem uma liderança? Sem uma autoridade fazendo tudo isso acontecer? Irmão, tem um trono lá no céu, e nesse trono, esse trono não está vazio.
Esse trono não está vazio. Nesse trono há alguém sentado. Alguém está governando sobre tudo isso. Não é governo de nenhum homem não, irmãos. Não olha para mim não sou eu quem está governando. Há alguém sentado lá no trono. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, vamos sair do chão. O Senhor está nos convidando para ir para o céu. Está nos ordenando, é uma ordem. Sobe para aqui. Vamos subir, vamos crer. Se você não crer, não sobe. Se você crer, você sobe. E quando você subindo, você vai ver que tem um trono. E tem alguém sentado no trono. Se você criticou esse trabalho todo, é hora de você se arrepender. Dizer, Senhor, me perdoa, eu estou lutando contra ti. Me perdoa, Senhor. Só mesmo no céu consigo ver que é um trono. Só que diante do trono, irmãos, tem o quê? São relâmpagos, vozes, trovões. Não são aqueles cultos cheios, tradicionais. Mas o que são relâmpagos, trovões, vozes, grito de guerra. E diante do trono, ardem. Irmãos, o coração de Deus arde. Ao olhar para essa leniência da igreja, essa lentidão de responder a palavra dele, responder o coração dele. Parece que Deus tem um tipo de desespero no coração e a igreja tem outra. Totalmente desconectado com o ardor do coração de Deus. Irmãos, o Senhor precisa, nesses últimos tempos, dos trabalhadores de última hora, que estejam conectados a esse desespero do ardor. Por isso que eu digo, irmãos, a comportagem não se faz por dinheiro. Se faz por amor. Se faz por amor ao Senhor que arde no seu coração. A situação desse mundo. O Senhor está desesperado em curar toda sorte de doenças e enfermidades. O Senhor está desesperado, irmão, para trazer essas pessoas na sua casa como material para construção, para edificação da igreja. O Senhor está desesperando em trazer esses jovens, adolescentes e crianças para formar um exército fabuloso, irmão, para lutar contra o império das trevas, para resgatar as pessoas das ruas, irmão, para trazer, para formar o reino dos céus. Irmãos, esse é o desespero do Senhor. Então, diante do trono, irmão, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A obra de Deus. Ele vai fazer. Nós não temos capacidade de fazer essa obra. Mas, irmãos, nós podemos cooperar com essas 7 tochas. Podemos cooperar com os 7 Espíritos de Deus. Nós podemos, irmãos, receber a palavra com simplicidade, com fé 100%, sem duvidar, crer, obedecer. Irmãos, essa é a nossa cooperação. Aí vocês vão ver o Senhor que está conosco até a consumação do século trabalhar. Aí você vai ver o Senhor no final do Marcos 16,
mostrar que o Senhor está conosco quando pregamos o Evangelho, cooperando conosco através de sinais, prodígios e milagres. Está acontecendo nos nossos dias. Por isso, vocês que fazem parte dessas tropas, os capitães estão ajudando essas tropas. Irmãos, vamos formar esse grande exército para a necessidade do Senhor, para entender o desespero do coração do Senhor. Irmão, formar um exército para ir para as ruas, resgatar as pessoas, para a edificação da igreja, para trazer o reino de Deus de volta. Irmãos, sem complicação. Os irmãos da maturidade como eu, da minha faixa etária, nós podemos ser facilitadores, podemos ser apoiadores, podemos cooperar, podemos ou não podemos? Vamos incentivar nossos jovens, vamos ajudar a levantar, não vamos atrapalhar, não vamos impedir o que o Espírito está fazendo. Deus abençoe vocês. Amém.